Acho que o problema do Renato é que aqui no Grêmio ele tem uma moral absurda, ele nunca e ele nunca é cobrado por nada. Não, no Flamengo era diferente. Sim. Tipo assim, ele chega no Flamengo debaixo de uma desconfiança. Tipo, mano, e aí? Você falou que com um time de 200 milhões você ia fazer o time virar. E aí qualquer derrota que o Flamengo tinha, qualquer jogo que jogava mal, era uma pressão absurda assim em cima dele. Uma outra situação também é aquela questão que ele, não dá pra ganhar 3 competições, não dá pra ganhar 3 competições. Mano, tem coisas que você não tem que ficar falando. Não fala. Entendeu? Deixa e aí ele começou a ser refém do que ele mesmo falou. Sim. Porque ele dizia que com o elenco de 200 milhões ele faria ganhar 3 competições. Daí ele chega lá e já muda o discurso. E aí ele, na semana da Libertadores, aquele que ele se perdeu muito. Aquela situação do Vitinho aqui, que o Vitinho entra, faz 2-0, ele vai lá e tira o Vitinho. Sim, e aí, cada 2-2. Tirou o Vitinho. Aquele jogo foi... Eu acho que esse jogo foi onde ele perdeu o respeito na diretoria com os jogadores. E com a torcida. A torcida também, né? Às vezes o jogador, cara, não liga pra esses negócios. Sim. E eu tava falando, cara, o Flamengo não foi campeão da Libertadores com o Renato por uma bola. Por 2 bolas. Primeira do Michael. No finalzinho do segundo tempo, cara. O Michael tem uma bola que tem um gol claro ali pra ele chuta pra fora. Ele perdeu o gol do jogo. Ele perdeu o gol do jogo, tira o gol da virada. E aí é a infelicidade do Andrés Pereira. Que se o Andrés Pereira não erra aquela parada, aquele jogo a gente poderia ter ganho. Sim. Também poderia ter ido pros pênaltis, a gente perdido nos pênaltis, tudo bem. Mas se perde nos pênaltis, ele não sairia do jeito que ele saiu do Flamengo. E o Andrés Pereira também não teria saído do Flamengo. Então, assim, eu acho que a situação do Renato é essa. Assim, o problema é que ele foi castigado pelo que ele mesmo falou. Sim. Se ele ficasse mais quieto, chegasse mais na humildade, era um cara que todo mundo sempre quis. Antes do Jesus, todo mundo só especulava o Renato no Flamengo. Renato. O Renato, antes de ir pro Flamengo, era especulado para a seleção brasileira. O Renato já era especulado vencedor de Libertadores, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana. Ele tava eu não vejo, por exemplo, o Diniz mais técnico do que o Renato. Não é. Não é. E o Diniz é o técnico da seleção, porque o Ancelotti é Miguel. Você sabe qual seria o melhor técnico do Brasil? Uma fusão. Dorival? Não, o melhor técnico seria assim, juntar uma fusão Se você consegue juntar característica, o conhecimento do Rogério Ceni e o ambiente do Renato, você faz o melhor técnico do Brasil. Sério? Ninguém ganha. Eu acho que a junção... Teve jogador do Flamengo que falou pra mim. Sério? Jogador cascudo. Falou assim, irmão, o Ceni é o melhor técnico que eu já conheci. É o cara que mais sabe. Isso é bom pra corte, hein? É o cara que mais sabe de bola deles todos. Falou assim mesmo, deles todos é o que mais sabe. Mas é ruim de grupo. Mas não sabe passar. É um cara que não sabe ensinar. Então, tipo assim, é um cara que sabe muito, mas não consegue ensinar. É um cara que não sabe passar. E aí, tipo assim, se você tem o Renato no conhecimento do Ceni, no empenho do Ceni, pronto. E o jogador que te falou do Ceni também falou que o Renato é o melhor gestor do grupo? Não, o Renato tava no Flamengo. Ah, tá. Aí isso aí é uma conclusão minha. Pelo que eu vi os caras falando do Renato também. Sim. Os caras gostam muito do Renato. E pela maneira que trataram o Renato lá no Rio, agora no jogo. Todos fizeram fila pra ir lá falar com ele. Quando o jogador não quer, não vai. E é legal que os caras ganham dele e depois vão lá zoar ele. Exato. Os caras ganham, vão lá e zoam. Mas, uma vez, aqui no Rio Grande do Sul pegou mal. Não foi um erro do Renato, porque o Renato não erra, né, Farid? Mas a questão é assim. Não, Renato, sacanagem. Pelo amor de Deus. Dificilmente ele erra. Nunca erra, na Não. verdade. Ele erra quando Vocês são dois colorados. Vocês são dois a colorados. palavra erro pro Renato. São colorados. Não existe esse vocabulário. Não, Renato, ele erra quando amanhã tomar 5 na arena, quero ver vocês falarem alguma coisa. Não, sai daí, rapaz. Mas, cara, depois da final são da IVE, né? Depois da Copa do Brasil de 2000 e aquela que o Grêmio joga com o Palmeiras. Cara, ele chega no final do jogo depois de ter perdido. E o Grêmio foi mal naquela final contra o Palmeiras. O Grêmio chutou uma bola gol nos 2 jogos. Foi 20? Que aí 21 foi o Flamengo e Palmeiras. E tudo mais. Foi no domingo à noite. Isso. E aí ele vai... Tá no pódio lá, os jogadores do Palmeiras recebendo